Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso abrigo de luz, mais uma terça-feira de muita paz, muita energia positiva, que nós possamos ter uma noite maravilhosa, de muitos atendimentos, muito trabalho, que nós possamos encontrar a paz para retornarmos às nossas casas. Vocês já ficaram se conectando com o plano espiritual aí? Uma luz baixa, uma luz azul, uma luz curativa. E peço que todos nesse momento fechem seus olhos para que nós possamos nos unir em um só pensamento. Tá? Então nós vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso coração, tranquilizando os nossos pensamentos. Vamos unindo num só pensamento, fazendo uma viagem imaginária por um campo verde florido, ao canto dos pássaros, uma cachoeira maravilhosa. Vamos elevando os nossos pensamentos até os céus, ao encontro dos nossos mentores. Vamos pedindo para que esses mentores auxiliem os nossos trabalhos da noite, buscando sempre o amparo do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga e, sobretudo, de Deus. Iniciamos as atividades dessa noite. Jesus amigo, rogamos ao teu coração amigo que nos sustente no decorrer do estudo da noite, que as tuas vibrações de paz possam ser sentidas nos nossos corações, que a tua luz nos oriente, que a tua luz intua o nosso amigo expositor, que falará aos nossos corações, conduzindo os nossos pensamentos e trazendo material para que possamos refletir. Que seja com a presença do Mestre Jesus, em nome dessa casa e em nome de Deus, que possamos dar início aos trabalhos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Leitura de preparação. Do livro Calma, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Nas crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acrediteis que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume a responsabilidade que te dizem respeito. Evite comentar os aspectos negativos da provação que atravessa. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupam, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, tu vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te
por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Simples assim, gente. Erguer a cabeça, enfrentar as dificuldades de frente. Hoje nós temos a presença da nossa irmã Lucilena Pimenta, que irá trazer para a gente um tema bem fácil para a noite hoje, um tema bem tranquilo, sossegado, reconciliar-se com os adversários. Ótima palestra. Boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos escutam aqui de perto, bem como aqueles que estão nas redes sociais. Que Jesus continue a nos envolver, a envolver os nossos corações. É um momento de alegria estar aqui presente nesse banquete para falar de amor. Falar de Jesus é falar de amor, mesmo quando vamos falar sobre os adversários. Reconcilia-te com o teu adversário. Está no capítulo 10, itens de 5 a 8, bem-aventurados os misericordiosos. Kardec, pedagogicamente, junta nesse capítulo todas, ou se não todas, quase todas, as reflexões que devemos fazer para entender exatamente o que vem a ser bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados significa felizes, misericordiosos, aquele que se apieda do próximo, o que é sensível ao próximo, aquele que se compraz, que sofre, que auxilia ao próximo. Ou seja, é requisito a felicidade não sermos indiferentes à dor do próximo. E ele reúne nesse capítulo, então, os itens: perdoar para que Deus nos perdoe. Ou seja, condição para receber o perdão é eu exercer esse perdão. Não julgueis para não seres julgados. Outra condição: se eu não quero ser julgado, não devo julgar. O argueiro e a trave, ou seja, como é fácil eu ver o defeito no olho do meu irmão, mas não ver os meus próprios erros. É o orgulho que nos faz, ter essa cegueira com relação aos nossos defeitos. E o tema que nos cabe debruçar um pouco mais na noite de hoje: reconcilia-te com o teu adversário e o sacrifício mais agradável a Deus. Esse tema se encontra no capítulo 5, versículo de 23 a 26 de Mateus. Lembrando que Mateus, um dos evangelistas, era Levi. Todos aqueles que se convertem num determinado momento muda de nome. Assim aconteceu com Zaqueu, assim aconteceu também com Saulo, que se transforma em Paulo, Levi, que se modifica e se torna Mateus. Há uma grande transformação e é por isso que mudam inclusive o nome. Mateus era um cobrador de impostos e se hoje cobrar imposto não é lá grande coisa, imaginemos no passado, onde se cobrava imposto
para Roma, né? Nem era, né, convertido a benefícios para os judeus. Eles nem viam nem ouviam falar do retorno financeiro. Então imaginemos nós de que forma Mateus era então lidado, convivia com o povo daquela época. Ele não era compreendido. E ouvindo falar que Jesus passaria ali para conversar com as pessoas, ele se sentiu extremamente atraído e foi. Ele ouviu as mensagens de Jesus que o incomodou profundamente, porque tocou-lhe o coração e aquilo para ele tinha algum significado. Ele encontrou ressonância nas palavras de Jesus e naquilo que ele acreditava. Foi para casa e teve muita dificuldade para dormir. Dormiu pouquíssimo e sonhou que carregava um grande livro, mas não era o livro da coletoria. Então, era sábado e ele assim mesmo resolveu ir para o trabalho. Chegando na coletoria, Jesus passa à sua frente e o convida a seguir. Mateus imediatamente larga tudo, o seu dinheiro, o seu ouro, a sua posição social, para seguir Jesus, para anotar os seus feitos, para ser feliz. O que é seguir Jesus? Todos nós somos convidados a seguir Jesus. Esse convite é quase que diário. Seguir Jesus é seguir os seus ensinamentos, as suas orientações. E assim, conhecemos o seu evangelho, ouvimos e muitas vezes ouvimos até que um dia aquelas palavras começam a fazer sentido, a tocar os nossos corações. E aí sim, despertamos. O evangelho de hoje: reconcilia-te sem demora com seu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, para que o juiz não te entregue ao ministro e sejas mandado à cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último cetim. Todo o evangelho do Cristo é baseado no perdão. Da Gênese ao Apocalipse. Perdão é uma questão de saúde pública. A pessoa pode estar ótima, ter tudo para ser feliz, mas não perdoou. Ela está mal. Ela está magoada. Ela tem aquele conflito dentro de si. O Rossandro, não sei se vocês conhecem, um psicanalista de Campina Grande, também palestrante espírita. Ele, um dia eu ouvi uma palestra dele, onde ele relata o que é mágoa, o que é ressentimento. Aquilo me tocou tanto que eu vou dividir com vocês, né? Ele não é muito fácil, viu, gente? Então se prepare. Então ele conta que vai à casa de uma amiga que fez uma torta, uma deliciosa torta, e como ele é muito guloso, ele pediu um pedaço para levar embora. Ela então põe numa Tupperware um pedacinho da torta, põe numa sacolinha e ele leva para casa. Chegou em casa, comeu a torta, lavou a Tupperware, guardou na sacolinha. No outro dia, quando foi ao trabalho, sentado no metrô, sentou uma pessoa do seu lado que começou a olhar para ele perceber que a pessoa não estava bem, a pessoa chegava até estar meio descolorida. Ele começou a ver que aquela situação poderia piorar, e antes que ele se levantasse, a pessoa virou do lado e vomitou. Então imagina que situação. O que ele tinha na hora? A Tupperware. E foi com ela mesmo. Ele pegou a Tupperware e assim,
de baixo para cima ele foi subindo e tampou a Tupperware, colocou dentro da sacolinha, saiu do metrô, trocou a roupa, comprou lá os lenços umedecidos, chegou no escritório, contou para todo mundo, não bastante, abriu a Tupperware. À noite foi para casa, contou para os familiares o ocorrido, abriu a Tupperware, mostrou para os familiares. Passou-se um tempo, final do ano, não pensando duas vezes nas coisas que aconteceram com ele daquele ano, né? Aquela reflexão que a gente faz, que Paulo diz para a gente fazer toda noite, né? Aquilo que de bom fizemos, o que de ruim foi feito. Normalmente a gente acaba fazendo isso só no final do ano. Ele então lembrou daquele episódio, foi lá e pegou a Tupperware, olhou, né? E é isso que nós fazemos com as situações que vivenciamos. Nós deixamos num cantinho, vira e mexe, vem à tona. E aquele sofrimento todo. E por que isso? Porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade do que é ficção. Isso tanto é verdade que a gente assiste aí Netflix, assiste uma série, né? A gente chora, a gente ri, a gente fica preocupado, fica triste, sendo que sabemos, no fundo, que tudo aquilo não é verdade. Nós assistimos um jornal, sabemos de alguém que morreu com bala perdida, que é comum no nosso país, infelizmente, e nem demos a atenção, porque nós misturamos e a ilusão que nós temos faz com que a gente ressinta cada vez mais. Então, transcender a ilusão é a nossa dificuldade. E é por isso que quando acontece algo conosco, a gente fica lembrando, pisando, remoendo. A gente tem dificuldade de fechar a Tupperware e de jogar fora. A história da Tupperware é bem desagradável. Aquela situação foi terrível, mas passou. Vamos caminhar, deixa para o lado, esquece. Esquecer, na verdade, a gente não esquece, mas a gente dá um outro significado. Temos que esquecer, sim, do sofrimento daquele momento. Esse é perpetuar o mal, continuar vivenciando aquela mesma dor. A gente vai, conta para um, conta, sofre tudo de novo. Perdoar e esquecer? Não, é dar um outro significado. Quando temos 16 anos, né, queremos o carro do pai emprestado, para dar uma volta, a gente vai lá no quarto, pé com pé, pega a chave, o pai acorda, pega no flagrante. Manda dormir, a gente vai feliz? Não, a gente vai muito chateado. Passa 20 anos depois, com 36 anos, aquele filho vai à casa do pai, aquele almoço de domingo, vai com um filho pequeno, lembram daquela situação. Lembra aquela vez que você queria pegar a chave do carro? Eles riem. Deram àquele episódio um outro significado. Não ficaram remoendo. E é isso que nós precisamos fazer. Ressignificar. Temos dificuldade em esquecer e de passar para frente. Raiva, mágoa, ressentimento escraviza. Disse Gandhi que o fraco jamais perdoa, porque perdoar era característica dos fortes. Chico não tinha por que perdoar, né? Vamos falar a verdade. Mas ele conta, né, a história de um cachorro. Chico teve um cachorro
que era deficiente e dava para ele muito trabalho. Chico chegava à noite, depois das assistências, quase madrugada, tinha que limpar o seu quarto, cuidar do cachorro, dar alimento para aquele cachorrinho. Todo mês tinha que comprar uma cobertinha nova, porque ele rasgava toda a cobertinha. E a gente sabe que aquele diminuto salário, todos os dias, aquela trabalheira. Até que um dia ele chega em casa e o cachorro ali quase morrendo, agonizando, só esperou o Chico chegar. Chico então pega o cachorro, olha para ele, em seguida ele morre. Chico enterra o cachorro no seu quintal, debaixo de muitas lágrimas. Passaram anos, e uma das irmãs de Chico contou para ele: Chico, mas ele não morreu de morte natural. Foi a nossa vizinha quem, conduída com a situação que você vivia, com o seu cansaço, o cachorro não tinha mais jeito. Ela deu veneno para ele. Chico, na hora, sentiu uma tristeza tão grande, com uma mancha em seu coração. Emmanuel, percebendo que aquilo já passava alguns dias e Chico ainda continuava com aquela manchinha negra em seu coração, disse: Chico, vamos ter que resolver isso. Para com isso. Ele falou: mas eu não consigo. Não. Vamos fazer alguma coisa porque isso está atrapalhando o serviço. Faz assim, procura descobrir aquilo que ela mais deseja. Aí Chico falou: não, Emmanuel, ela quem me ofendeu, fui eu o ofendido. Ele falou: mas a receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz para a gente fazer o bem àquele que nos persegue. Então, Chico pensou, viu que tinha razão, descobriu que ela queria uma máquina de costura. E com muita dificuldade, comprou em inúmeras prestações, mandou entregar para ela. Quando Chico foi até a casa dessa senhora, ela logo vendo ele no portão, saiu correndo para abraçar. Na hora que ela abraça Chico, uma luz tão forte sai do peito dela que envolve Chico da cabeça aos pés. Ela abraça e daquele momento em diante, aquela luz negra em volta do coração do Chico desaparece. Porque, gente, é isso que acontece conosco quando não conseguimos perdoar. Auto-perdão. Nós não podemos pensar em perdoar o outro se nós não conseguimos perdoar a nós mesmos. E perdoar a nós mesmos é reconhecer primeiro que erramos. Precisa ter humildade para a gente olhar para nós e reconhecer que erramos. Gandhi diz que não existe caminho para a paz, porque a paz é o caminho. A tarefa mais desafiadora que nos une nessa encarnação é a reconciliação. Quando erramos, quando fazemos o mal, muitas vezes ficamos mal. Por que eu disse muitas vezes? Porque muitas vezes nós conseguimos nos iludir. A gente diz assim: eu queria o bem dele. Tudo isso que eu falei é para o bem dele. A gente se acha no direito de dizer a verdade para quem quer que seja. E o que é verdade, já dizia o grande filósofo, é um espelho quebrado e cada um tem um pedaço. A verdade sua é diferente da minha. E é por isso que Deus gravou na consciência de cada um de nós o que é certo e o que é errado. As leis divinas estão cravadas na nossa consciência. E para que a gente saiba se algo nos faz sofrer, é só a gente colocar no lugar do outro. Façamos esse exercício
imediatamente a gente vai saber, eu não gostaria que fizesse comigo. Tá, então o outro também não. O arrependimento é a consciência dolorosa pela falta cometida. A dor que eu sinto pela dor que eu causei. No passado, acreditávamos nós que ao pecar, bastávamos nós confessarmos, rezarmos uma Ave Maria, alguns Pai Nosso, e estava tudo certo, mas não estava. Nós já passamos por essa fase. Somos responsáveis por todo o bem que façamos e todo o bem que deixamos de fazer. Da mesma forma que somos responsáveis pelo mal que nós fazemos. Isso vai ser cobrado. Nós temos ali, por Allan Kardec, o livro Céu e Inferno, onde tem o Código Penal da Vida Futura, onde diz que a reparação é a única forma de reabilitação. Então, basta apenas o arrependimento? Não! O arrependimento já é alguma coisa. Quando nós tomamos consciência daquilo que nós fizemos é errado, vem a culpa, vem o arrependimento, é para que a gente desperte para a reparação. Só aí a gente vai estar quitte, não é? Então, nesse livro Céu e Inferno, tem algumas frases que eu trouxe aqui para dividir com vocês, que eu achei assim extremamente importante. Toda falta que se comete, todo mal que se pratica é uma dívida contraída e que tem que ser paga. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele só não basta, sendo necessária a reparação. O arrependimento suaviza as dores, porque desperta esperança e prepara para a reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito e destruir a causa. O perdão é uma graça e não anulação da falta. No Evangelho, fala que a morte não apaga a falta cometida. Inclusive está lá, morto o cão, acaba-se o problema. Não é verdade. Porque já aprendemos nessa doutrina maravilhosa que a morte não existe. As dores, o sofrimento, as mágoas, o ódio, não pertencem ao corpo físico, mas ao espírito imortal. Daí a necessidade de resolver tudo enquanto estais a caminho. Essa é a oportunidade. O Evangelho fala também da obsessão, subjugação e da possessão. E o que significa? Obsessão é influência de um espírito negativo inferior de forma leve, sutil. É uma sugestão, quase que imperceptível. A subjugação já é uma obsessão mais forte, mais acirrada, mais tenaz. Já a possessão, o espírito que pertence àquele corpo chega a se ausentar um pouco para que o outro fale por ele. A doença, a loucura, são causas, muitas vezes, da obsessão. No livro Loucura sob um outro prisma, Dr. Bezerra de Menezes narra a história do seu próprio filho, que obsidiado chegou à loucura. A responsabilidade, gente, é toda nossa. Nós não podemos acreditar que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, pudesse autorizar que espíritos malfazejos se aproximassem de nós. Nós atraímos para junto de nós exatamente na medida que pensamos. Já ouviu aquela história de que a mãe diz: meu filho está andando em má companhia? Pobre mãe, não entendeu
que o filho também é má companhia, porque se afinizam. A lei que rege o universo é a lei de atração. Quem são os nossos adversários? Pensamos nós que é um estranho que nós discutimos uma vez ou outra na rua? Não. Nosso adversário, nossos maiores adversários estão na nossa casa, pensam diferente de nós, estão ali transvertidos muitas vezes de um filho, marido, genro, enteado, é um parente um pouco distante, mas são eles, e graças a Deus, que através do véu do esquecimento, permite que recebamos aquele bebezinho, a gente olha a coisa mais linda do mundo, e não enxergar nele aquele que outrora foi o nosso grande algoz, ou nós, o seu grande perseguidor. Esquecemos, graças a Deus. Mas, vez ou outra, uma reminiscência do passado desperta, principalmente na adolescência, né? E aí a gente vê que aquele lá só a gente até diz, nossa, é a ovelha negra da família, como pode estar aqui tão diferente? Quem são esses? Quem são os nossos adversários hoje, meus irmãos? São aqueles que pensam diferente de nós, estão na nossa casa, que escolheram um outro candidato e nem por isso deixaram de ser os nossos afetos, embora pensem diferente de nós, temos tanta dificuldade de respeitá-los. O cadinho doméstico é o centro de reabilitação moral. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Amigos, não é só os adversários que estão do nosso lado. Deus é bondade, justiça e misericórdia, então Ele coloca junto de nós também anjos guardiões. Quem não tem na nossa família um parente, uma prima, um irmão, uma tia, que é aquele anjo que nos acolhe, que nos conforta, que nos ampara. Além desses, aqueles que estão do outro lado, nosso mentor amigo, que nos intui, nos inspira a estar no bem. Eles estão ali, eles que nos trouxeram aqui essa noite. E é por conta deles que estamos aqui. Por nossos grandes afetos que não estão mais aqui, que já passaram para o outro lado, os nossos familiares. Os laços de amor não se rompem com a morte. Eles estão do outro lado torcendo por nós. Eu fiz uma relaçãozinha, algumas dicas, para ver como é que eu podia me ajustar com os meus adversários. Vou dividir com vocês. Olhar para o outro, se humanizar, se apiedar, se colocar no lugar daquele que sofre. Isso se chama empatia. Escutar o outro sem interromper. É um exercício, hein, gente? Sem questionar, só ouvir. Maturidade na rede social. Se tiver que responder alguma coisa, se coloque no lugar daquele que vai receber a mensagem. Se quiser defender uma ideia, pense e haja com inteligência. Respire fundo, faça com elegância, faça com carinho, modele a voz. Cuidado com os gestos, eu falo para mim mesmo, eu leio isso aqui todo dia. Modele os olhares, porque a gente não fala só com as palavras e só com o teclado, com a caneta. Nós nos comunicamos de várias formas. Os gestos é uma delas, não? Não comece uma discussão. É difícil, hein, gente? Pessoas que pensam diferente de nós.
não comece uma discussão, mas se começarem, silencie. Saia, fuja da discussão. É melhor ser feliz do que ter razão. O exercício do silêncio é muitas vezes a caridade para consigo mesmo e para com o outro. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vá reconciliar primeiro com o seu irmão e depois virás fazer a sua oferta. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação com o nosso próximo. O que é sacrifício? A gente precisa entender o que significa sacrifício. Na época, sacrifício é tornar sagrado, né? Seria um ritual, uma divindade, entregar algo para tornar sagrado. Era um costume, era uma tradição dos judeus. E esse ritual tinha que ser exclusivamente no templo de Jerusalém. Eles levavam animais, cevada, tudo para ser consagrado. E Jesus, novamente mudando completamente o paradigma da época, diz que o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação com o nosso irmão. Importante que ninguém tenha nada contra ninguém, que ninguém tenha algo contra você e que você não tenha algo contra o outro. A medicina, a psiconeuroimunologia, há tempos vem estudando os efeitos dos sentimentos na saúde física e mental. O câncer é muitas vezes consequência da mágoa e do ressentimento. O perdão age no corpo físico e mental como um medicamento eficaz contra as doenças. Provado também que as pessoas que não perdoam adoecem muito mais. Então, meus irmãos, por tudo que já estudamos, pelo conhecimento que já adquirimos nessa doutrina abençoada, doutrina de luz, de esclarecimento, é necessário a mudança já. Gratidão a Deus por já estarmos aqui, ouvindo, compartilhando, enquanto estamos a caminho. Procuramos o nosso adversário e vamos nos reconciliar a cada um deles. Vamos ser felizes, vamos ser misericordiosos. Graças a Deus. Gente, vamos, aproveitando o gancho da Lucilena, vamos nos tornar amigos dos nossos perseguidores e obsessores. Estudo, prática e exercício diário. Não tem como correr. Está tudo aqui, ó. Não esqueçamos do Evangelho no Lar, uma vez por semana, para aliviar e energizar todo o nosso lar. Obrigado, palestra maravilhosa. Obrigada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, se for possível. Obrigado. Gente, vamos finalizar os trabalhos de hoje. Se acomodem de uma forma tranquila e agradável em suas cadeiras. Quem estiver em casa, em seu sofá. Fechando os seus olhos. Agradecendo pela oportunidade e pela casa de estarmos aqui, sintonizados com o plano maior.
E vamos finalizando os trabalhos da noite. Senhor Jesus, mestre e amigo, é sempre bom poder ouvir teus belos ensinamentos. Vieste a este mundo em carne há 2000 anos, e a cada minuto daquela sua existência foi um ato de amor e de ensinamento para nós. E suas palavras ainda estão nos ensinando. Hoje, o que mostra a amplitude do teu ser. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos dar todos os dias a oportunidade de rever nossas faltas, de aliviarmos o nosso fardo, de crescermos mais e mais, sempre para a frente e para o alto. Então, Senhor, abençoe aqueles que estiveram aqui esta noite, tanto encarnados como desencarnados. Abençoe nosso amigo expositor e a todos aqueles que coordenam este trabalho de auxílio espiritual. E que em teu nome, em nome dos mentores desta casa, possamos dar por encerrado a nossa noite de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, que a nossa semana seja de muito trabalho, muitas realizações e de muita luz. Graças a Deus. Obrigado ao pessoal do Instagram, do Facebook. Peço a todos que venham visitar a nossa casa, assistir a palestra presencialmente. Nós temos o DEPOI, que é o Departamento de Orientação Espiritual, e temos a Câmara de Passe, para uma troca de energia. Temos um tratamento, dependendo do encaminhamento do DEPOI, tratamento físico, ou tratamento de obsessão, que são as quintas-feiras. Ok? Obrigado a vocês e até terça. Número 1.